Para alguns, talvez isso vai ser muito novo, para alguns, isso talvez vai ser bater na tecla, mas eu quero trazer algumas interpretações em cima dessas coisas que talvez a gente já saiba. Quando a gente fala em hérnia de disco, a gente está falando em alguma alteração em algum lugar, e esse algum lugar é o disco, que nada mais é do que um tecido que fica entre os ossos da coluna vertebral. Ele é composto basicamente de dois componentes, que tem um núcleo pulposo, ou seja, uma região central. Aqui, só para vocês entenderem, a gente está olhando de cima, tá? Como se tivesse cortado no meio o tronco. E nesse meio é um líquido, é um líquido mais pulposo, ou ele é mais fibroso não, ele é mais denso, viscoso. Isso porque ele tem uma função, assim como o ânulo que passa em volta, de absorção de impacto, basicamente, e de mobilidade também. Também para isso, o ânulo fibroso que passa em volta em forma de circunferência e, principalmente, como a gente vai ver em outra imagem, em camadas, ele dá essa sustentação para esse núcleo, ao mesmo tempo em que ele dá mobilidade. Então a gente consegue, olhando nessa vista, que a gente está olhando de lado a coluna, ver que a gente tem os ossos, os discos, que mantém essa região aqui tanto em movimento, quanto quando a gente anda em amortecimento, e consegue fazer com que essa região aqui não tenha nenhuma alteração, justamente porque tem várias camadas fibrosas segurando esse líquido lá dentro. Há uns 10, 15 anos atrás, existia um amortecedor da rainha de um tênis que era exatamente igual a isso, que a gente utilizava e trocava conforme a necessidade. A coluna não é bem assim, dá para trocar também o amortecedor, mas a gente precisa entender se precisa trocar esse amortecedor e se quando tem um problema, realmente é um problema grande, tá? Mas só outra coisa importante aqui. Essa região faz mais uma parte de sustentação. Então ela faz parte de uma parte do corpo que ajuda a gente a ficar em pé, a ter capacidade de movimento, e não necessariamente, mas também de proteger áreas que são mais importantes, que a gente chama de sistema nervoso central, onde passa a medula. Então, nessa região aqui, que é a mais importante, ela tem toda uma parte óssea e essa parte fibrosa, ligamentar e pulposa protegendo essa região. Então, além de dar a sustentação e de dar essa mobilidade, ela também faz a parte da proteção. A gente tem, saindo da medula, os nervos. Só que, como a gente vai ver, são vários nervos que saem, ou raízes, para compor os nervos. Então, não vai ser, o nervo ciático não é um em si, ele é composto por várias raízes. Por isso que muitas vezes, e eu não vou entrar em questões técnicas aqui, se tem uma raiz que não é tão baixa, por exemplo, pode influenciar nos sintomas do ciático, porque parte do ciático sai de outras raízes, tá? Então, ficando mais tranquilizador para a gente, aqui é a mesma coisa, osso, aquela parte do processo espinhoso, aqui dentro é onde passa a medula e aqui saem os nervos. Não tem só isso para proteger a coluna. A gente tem ligamentos que aqui parecem finos, mas são extremamente grossos para dar mais estabilidade. Então, atrás dos discos, na frente dos discos, na verdade, em volta de todo ele, tem ligamentos que são tecidos bem densos, como se fossem cordas, estabilizando essa região. Então, a gente também tem outras formas de proteção da coluna, além desses todos que eu citei. Aqui dá para ver mais de uma forma tridimensional algumas coisas importantes. Aqui são aquelas camadas, como se fossem uma cebola, protegendo o líquido aqui dentro, que não é tão fluido, que é mais denso, e que tem uma coisa interessante. A vascularização, a nutrição do disco, que tem que ser nutrido, assim como outros órgãos, não acontecem por artérias, não acontece por sangue. Acontece, ou melhor, né, não acontecem por artérias, mas também por sangue, mas por conta da difusão, ou seja,
o contato íntimo do disco com o que a gente chama de placa terminal ou do osso faz a difusão dos nutrientes. Então, se a gente for pensar que ele está aqui em contato íntimo com os ossos, quando a gente vai dormir, a gente está mais alto do que quando a gente acorda. Justamente porque essa difusão passa mais nutrientes para cá ou para lá. Aqui a gente tem dentro desse osso, o que a gente chama de medula óssea, que produz também essas substâncias. Então a gente vai dormir mais, a gente vai dormir menor do que quando a gente acorda, porque passou mais líquido para cá, por conta de pressão, conforme a gente foi ficando em pé e pressionando essa região. Quando a gente vai acordar, não tem a carga da gravidade axial. Então a gente consegue ter uma difusão maior daqui para cá. Então, ficando esses espaços um pouco ligeiramente maiores, a gente ganha um pouco de estatura. Isso não é significativo, mas isso é para mostrar a importância de a diferença entre o horário que a gente vai dormir, o horário não, o que acontece quando a gente vai dormir, quando a gente acorda e a forma com que isso é nutrido, para não parecer que ou ter, né, uma percepção que muitas vezes é passado por profissionais como médicos, que numa hérnia de disco não vai chegar mais nutriente, ou não está chegando porque no exame parece que está degenerado, ou seja, está desgastado. Mas aí mais para frente vai entender que não precisa ficar tão preocupado assim. Além de tudo isso, a gente tem as musculaturas. Ou seja, a gente tem multífidos, que são os músculos pequenininhos passando bem próximo dos ossos para dar estabilidade. Além deles e por cima deles, a gente tem outras musculaturas que dão também estabilidade, mas que ajudam mais no movimento. Por cima desses outros, existem músculos maiores ainda que também ajudam na estabilidade, porém tem uma tendência maior à força. Então, se a gente for pensar, tudo tende a proteger áreas suscetíveis e áreas importantes, que são o sistema nervoso central que faz tudo, que comanda tudo. Além dos ossos, além dos ligamentos, além de tudo, a gente ainda tem a musculatura. Por isso que na hora que a gente vai pensar lá no tratamento para frente, a gente não pode pensar só em é só fortalecer, porque o que isso o fortalecimento vai fazer o que com o hérnia de disco? Vai ter algumas coisas que a gente vai comentar, mas será que só fortalecer trata a hérnia de disco? Ao mesmo tempo, será que se eu alongar, o alongamento que é um aumento da flexibilidade dos tecidos moles vai fazer o que com a hérnia de disco? E mais que isso, quando a gente tem hérnia de disco, o que acontece? Porque se a gente for pensar só numa alteração dessa estrutura como uma alteração, não necessariamente a gente iria fortalecer, alongar. A gente teria que mexer aqui, mas não é bem assim. Então,